Bom, hoje é o primeiro dia do outono. O início exato da estação foi às 7 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília e deve seguir até o dia 21 de junho. Alguns meteorologistas estão prevendo que o outono de 2017 será mais neutro, sem a influência dos fenômenos El Niño e Laninha. A temperatura deve ir caindo gradativamente e a chuva deve diminuir na maioria das regiões brasileiras, como é mesmo típico da estação, né? Claro que no programa de hoje a gente vai querer mais detalhes sobre os mistérios do clima e é isso que está na pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Olá, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo. Bom, o nosso convidado de hoje é o professor Sergei Alex de Araújo, professor que é responsável pelo Laboratório de Climatologia aqui do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar da Univale. Fica aqui no campus de Itajaí. Obrigada mais uma vez pela presença, professor. Eu que agradeço e boa tarde a todos. Bom, primeiros dias de outono, fica todo mundo já querendo saber o que vai acontecer. A gente já sentiu um pouquinho umas mudanças, né? O calorzão já deu uma amenizada. Em termos gerais, o que a gente pode prever para a estação aqui no nosso estado? O que você já sabe a respeito disso, professor? O que começou hoje, na realidade, é o outono astronômico, né? Então, a gente chama de equinócio de outono aqui no hemisfério sul. Então, nesse dia, a gente vai ter 12 horas de horário de dia e 12 horas de noite, na mesma quantidade. Porque o outono climatológico já começou no início de março. Né? Porque não é assim, tipo uma chavezinha desliga, já muda e começa de novo. Outra característica também é que o outono a gente consegue observar aqui, por exemplo, na região, parte da região sudeste e sul, né? Porque a gente consegue realmente ver o outono, consegue ver o verão, o inverno e assim primavera. Porque algumas partes do país não, né? Se você vai muito ao sul, é só frio, né? Praticamente só vê inverno, se chove ou não chove, é a mesma coisa para o norte. O nosso outono, o que ele vai estar regido? Primeiro, ele está sob a neutralidade climatológica, né? Então ele não está nem com El Niño, nem com Laninha. Essa condição se mantém no mínimo até junho. Alguns modelos internacionais já colocam para julho, a gente pode começar um pequeno El Niño mais fraco, mas muito próximo à neutralidade. Essa é uma das características. Daí significa mais chuva ou não? O que acontece com a neutralidade? Quando é El Niño é até mais fácil fazer a previsão do tempo. A neutralidade, a grande diferença dela é que ela tem uma grande variabilidade. Ou seja, a gente pode ter dias, de repente passa uma frente fria, faz muito frio em 2, 3 dias e no quarto dia você já está tomando sorvete. Ao mesmo tempo você pode ter um espaço de tempo onde você tem uma chuva bastante restrita, né? Quase que uma estiagem, e de repente você tem toda essa recuperação num único dia, ou no máximo 2 dias. Essa é a característica da neutralidade. Ela só é neutralidade no nome porque não tem nem El Niño nem Laninha, porque na verdade ela devia ser variabilidade, ela é muito variável. Né? Outra característica do nosso outono aqui para a nossa região é que, o Teto já comentasse no início, é que paulatinamente as temperaturas vão caindo e paulatinamente a chuva vai diminuindo. Né? Então, e por que isso? Porque o outono é vamos dizer, uma estação de transição. A primeira metade dela ainda tem a carinha do verão, então a gente vai ter assim, ainda dias com calor, né, com chuva bem distribuída, e a segunda metade é carinha do inverno, porque onde que chove menos aqui em Santa Catarina e na nossa região também? No inverno. Apesar que aqui para a região sul a gente tem uma boa distribuição de chuva, tá? Sobre todos os anos, mas o mês que menos chove é no inverno. Essas são umas características mais gerais. Legal. E nós acabamos de viver um verão que foi um dos mais quentes da história. O que pode explicar esse descontrole nas temperaturas? Na realidade a gente tem que ver, eu não fechei os dados ainda. Por exemplo, eu já vi que foi um verão menos chuvoso. O de temperatura eu não cheguei a fechar ainda. Tanto janeiro como fevereiro. E esse mês de março a gente está com temperaturas abaixo, precipitação abaixo da média histórica, ou seja, para quem realmente tirou férias agora no janeiro e fevereiro não deu para reclamar, né? Mas depende muito se a gente está com El Niño, Laninha e neutralidade. Esse verão a gente estava beirando a Laninha e neutralidade. Beirando a Laninha e neutralidade. Teoricamente,
não seria para ser um verão quente, mas todos os modelos, mesmo com a laninha e uma parte de neutralidade, já estavam demonstrando desde o ano passado que a gente vai ter uma temperatura acima da média histórica. E é o que a gente está esperando agora para o outono, tá? O outono a gente deve ter, tirando o mês de abril, tem um outro modelo que diz assim, vai ficar dentro da normalidade, ou seja, dentro da média histórica. E quais são as médias históricas para vocês, Isso. tá, pessoal? Eu sempre uso a média das máximas e a média das mínimas, né? Não média, porque média não dá nada. Então, assim, a gente tem a maior... exatamente. Bom. Teoricamente, em abril, as máximas ficam ali perto de 27, aí chega para maio, vai cair já para 24 e para junho 22. As mínimas. Né? Então, as mínimas agora para o mês de abril fica na média de 18, depois cai para 15 no mês de maio e já quando chega em junho já cai para 12. Né? Só que esses modelos de hoje, eles indicam que a gente deve ter próximo disso, mas um pouquinho acima. Com exceção de abril, que alguns ainda disseram, vai ficar dentro dessa normalidade. Em termos de chuva, tá? Se a gente sempre fala, né? Para o outono também, os modelos estão assim, para nós, vai ficar dentro da normalidade. Aí é um pouquinho de discrepância, porque tem alguns modelos internacionais, principalmente os internacionais, que dizem que no mês de junho, apenas no mês de junho, a gente deve ter chuva acima da média histórica, mas algo leve, nada preocupante. E os modelos nacionais, alguns modelos nacionais colocam que a gente pode ter um pouco de chuva acima da média histórica, em torno de 45 minutos acima da média para o mês de maio. Aí vocês também vão perguntar para mim, quais são as médias de chuva para esses 3 meses? Já lhe digo, 120 para abril, 110 para maio e 105 para junho. O mês que menos chove é agosto, em torno de 90 milímetros. Tá, para a gente ter uma comparação, para compreender um pouco melhor, então, o mês que tem mais chuva, a média é de quanto? O mês que tem mais chuva aqui na nossa região é janeiro, com 250, um pouquinho acima de 250 milímetros. Outra coisa, só para que a gente, quando todo mundo fala em milímetro, às vezes o pessoal não sabe o que é, né? Em climatologia e também em hidrologia, cada 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. É como se fosse uma lâmina de 1 milímetro assim no metro quadrado. Então, dá 1 litro de água por metro quadrado. Bacana. Então, quando dizer, choveu um dia 45 milímetros, é que choveu 45 litros de água por metro quadrado. Perfeito. É o volume mesmo de Exatamente. água, né? Agora, professor, você falou assim, os padrões indicam que a gente considere um pouquinho acima algumas temperaturas, Exatamente. Né? Isso tem a ver com uma discussão que a gente faz há tanto tempo, a questão do aquecimento global. Então, tem vários teóricos que defendem isso, que o planeta está realmente aquecendo, mas, por outro lado, tem outros que afirmam que está esfriando, né? Então, como é que você se posiciona em relação a isso? Vamos dizer assim, se a gente for olhar as temperaturas nessa última década, realmente vem aumentando. O que se discute é que alguns dizem que não, sim, mas porque a gente tem os alarmistas e os céticos que ficam nessa briga, né? Não foi, não é, mas não é. Mas, em termos gerais, se a gente for olhar todos eles, a maioria a gente vê os dados é que realmente a temperatura está aumentando. Agora, alguns dizem que está aumentando por causa da gente, né? A questão antrópica do homem, e outros dizem que está aumentando por uma questão natural. Né? Esse é o caso. No nosso caso, especificamente aqui, essas temperaturas um pouco mais elevadas, vamos dizer assim, enquanto o Oceano Pacífico, porque quando a gente fala El Niño, Laninha, sempre é o aquecimento ou resfriamento do Oceano Pacífico, é o oceano maior que existe. Né? É mais ou menos ali na linha do Equador, ele vai esquentando e depois vai descendo. No nosso caso, a gente está com esse calor um pouco mais, porque o Oceano Atlântico está mais quente. A gente vem aí alguns anos, principalmente do Espírito Santo para baixo, mas principalmente na saída da Bacia do Prata, ali onde tem Montevidéu e Buenos Aires, uma água muito quente. Isso vem já nos intrigando, né? Claro que aqui a gente não tem condições de fazer uma análise lá, porque a gente não tem, né, os meios técnicos para isso, mas já tinha gente no Brasil estudando, mas ainda não saiu um resultado razoável, né, para a gente saber por que essa água está mais quente. E justamente por essa água estar mais quente, que em alguns momentos a gente tem algumas condições de tempo diferentes. Né? Por exemplo, a gente tem uma laninha que lá no oeste catarinense, no sul do Rio Grande do Sul, no sul do Paraná, em Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, não chove, no litoral chove um monte. Por quê? Porque a água está mais quente, eu tenho mais chuva convectiva. Pode ser mudanças climáticas globais? Até pode, mas ainda eu acho que ainda é cedo assim fazer uma correlação bem forte, bem ligada para essa situação. Agora, que as atividades humanas impactam em tudo isso? Não há a menor dúvida. Com certeza, o que a gente chama isso é ilhas de calor. Por exemplo, tem um trabalho feito pelo CPTEC,
que é ligado ao INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que eles fizeram como se um perfil de calor, no mesmo dia em São Paulo. Né? São Paulo é uma megalópole, né, gigante. Eles pegaram lá na mesmo horário, eles pegaram e com a mesma condição sinótica, a mesma condição de tempo, eles pegaram uma estação meteorológica lá na Cantareira, lá no finalzinho de São Paulo, no norte de São Paulo, noroeste. E pegaram outro, e foram fazendo várias temperaturas, e pegaram uma na Avenida Paulista, no mesmo horário. Acho que, se não me engano, era 8, 9 horas da manhã. Okay. Deu 10 graus Celsius de tempo de diferença. Gente, 10 graus, olha só. Numa mesma cidade, tudo bem que é enorme. Na mesma cidade. Por quê? Porque lá você estava no meio da mata e ali na Avenida Paulista é um mundaréu de carro, um mundaréu de gente, um mundaréu de prédio. Perfeito. Ô, professor, só pegando esse gancho, há quem diga que em São Paulo fazem 4 estações no mesmo dia. Isso é verdade? E por que isso acontece? Uma coisa que os estudos estão comprovando é que quando você tem uma concentração muito grande de população, de indústria, você tem uma ilha de calor. Então, você tem processos convectivos maior. Antigamente, São Paulo fala assim, no meu tempo, né, eu já sou um pouquinho mais velhinho, a gente chamava São Paulo terra da garoa. A gente pode chamar agora São Paulo terra da enchente, né, porque todo dia dá uma pancada, fica metade da cidade parada. Por que isso? Porque realmente, se você tem tanto calor que você começa, a gente chama um processo convectivo, você vai evaporando o calor. E esse calor, quando evapora, ele vai muito rápido e ele começa a ter... Não muda a quantidade de chuva, muda a intensidade de chuva. Então, você para de ter aquelas chuvas normais para você ter aquelas grandes chuvas torrenciais. E em curto prazo. Aí você pega uma cidade toda ela... Que Itajaí já também está sofrendo isso, claro, em menor grau. Você vai botando asfalto, tirando vegetação. Claro. Onde tinha o teu pátio, tu tira a grama e bota, tu vai impermeabilizando a cidade. Tá? Ao mesmo tempo, São Paulo, como ela joga muito, ela tem muito calor, muita poeira, muita fuligem, também tem problemas, por exemplo, às vezes de inversão térmica. Ou seja, você tem uma camada, porque a temperatura assim, ela vai subindo, teoricamente é para esfriando. A inversão térmica, quando ela vai, sobe, aí você fica o calor preso, daí tem um frio por cima, mais um calor por cima, então ela fica trancado. Aí você vai ter condições de tempo ali dentro. E ao mesmo tempo, se a gente pensar São Paulo é gigante. Né? Então você assim, tem o centro de São Paulo, o norte de São Paulo, o sul de São Paulo, cada um com características diferentes, inclusive de gente, de população, de prédios e indústrias, que também vão dando temperaturas e condições diferentes. Por isso que São Paulo hoje você tem 4 estações dentro do ano. Essa história da inversão térmica tem a ver com o chamado efeito estufa, então? Exatamente, também. Né? Só com um efeito estufa mais local. Né? E isso também traz muitos problemas, porque quando você tem essa inversão térmica, ela não se dissipa de um dia. Né? Às vezes, em São Paulo, ela fica 3, 4, só quando dá uma chuva. Aí ela limpa. E o que você vai fazer isso? Atinge principalmente idoso e criança. Né? Porque você mantém, se você está preso ali dentro, você mantém o processo, aumenta o processo de fuligem, poeira, tudo, e quem sofre de asma, bronquite, que geralmente é criança, e o idoso que já está com o pulmão né? Já comprometido, a maioria das pessoas, aí sofre bastante. Né? Agora, eu tenho observado, por exemplo, você falou então de vários climas em São Paulo, que a Isabela colocou bem, aqui de Balneário Camboriú para Itajaí, a gente percebe diferença, sem dúvida nenhuma. Eu sinto isso todos os dias. Sim. É pelo menos 1 grau mais quente em Itajaí. É isso mesmo? Depende do dia, mas uma característica muito grande, sim, somente um tal Univale. Né? Por exemplo, assim, às vezes eu venho de Balneário Camboriú, eu moro em Balneário. Então, tem dia que a gente tem um pouquinho mais... Eu me levanto muito cedo, venho com um pouco mais de tempo, venho pela Atlântica, porque eu já vou olhando como é que está a condição de mar, de onda, tudo. Passo pela Brava, está aquele sol maravilhoso. Daí tu passou o morro cortado, opa, cheguei em Londres. Tudo fechado. Porque daí tu chega aqui assim, um frio, uma sensação, claro, de manhã tá frio. A gente tem um morro aqui assim, que é o nosso, aqui o Morro da Cruz, lá bem atrás da rádio, e tudo isso vai fazendo o quê? Eu tenho do lado vegetação, que ainda tem nos morros, eu tenho o Saco da Fazenda, eu tenho o Oceano Atlântico na frente, eu tenho Itajaí Mirim com as suas baixadas, que geralmente é onde que alaga, e além disso, ainda o Rio Itajaí-Açu. Tudo isso é muita umidade. Por isso que vira e mexe o aeroporto Navegantes está fechado, que se intensifica agora, né? Agora no outono e inverno é o que ele mais fica fechado ainda. Por causa de neblina. Professor, vamos fazer um intervalo? Okay. Voltamos já a conversar com o professor Sergei Alex de Araújo. Estamos falando sobre o clima. Já voltamos. Hoje, nosso entrevistado é o professor Sergei Alex de Araújo, professor responsável pelo Laboratório de Climatologia. Estamos descobrindo o que vai acontecer aqui no nosso outono, né? E, professor, qual que é a menor temperatura já registrada aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil? No Brasil, até alguns anos atrás, era muito engraçado, a menor
tudo bem, a Santa Catarina faz frio, então até fazia sentido, mas a maior não. A menor temperatura no Brasil, ainda registrado, é em Caçador, na década de 40, com menos 14 graus negativos. A maior, até um tempo atrás, era em Orleans com 44. Claro que não é. Porque a maior do Brasil? A maior do Brasil. Nossa, Santa Catarina tinha as duas maiores, oficialmente. Hoje em dia não é mais. Tá? Hoje em dia agora já é uma se eu não me engano, é um município lá no norte do Brasil, que eu não me recordo agora de cabeça qual é a temperatura máxima. No caso aqui da nossa região, né, por exemplo, assim, às vezes eu vejo, mas fez frio, daí vem aquela senhora eu já tenho 90 anos, nunca vi tanto frio. Já fez frio negativo aqui em Itajaí. Tá? Nós tivemos aqui, Itajaí? Já, em Itajaí, sim. Em Itajaí a gente teve menos 0,5 em agosto de 91. Menos 0,5 negativo. E a menor temperatura aqui próximo, perto da gente, que é mais engraçado ainda, era uma estação, tinha uma estação meteorológica do IMET no Colégio Agrícola de Camboriú. Para quem conhece Camboriú, ali, o colégio já quase chega na praça. Se botar em linha reta, não deve dar uns 2 km da praia. Ali na década de 40 deu menos 3,5 graus negativo. Então o pessoal nunca fez tanto frio, fez menos 3,5 graus em Camboriú, a 2 km da praia. Não, bacana, porque a gente fica mesmo com as sensações, cada um percebe de um jeito, né? Exato. E aí sai cada um contando a sua história de frio, de calor e tal, né? Agora, a gente já viveu aí umas tempestades, umas ventanias fortes agora, há semanas aqui atrás. Exatamente. Como é que a gente explica tudo isso, professor? Eu até falo para meus alunos que, claro, não eu digo assim, é legal para quem gosta de meteorologia morar onde a gente mora, né? Porque não é chato. Porque tem lugar que sim, tudo. Tu vai e passa pro verão, pro inverno, faz calor, continua fazendo calor, só muda se chove ou não chove. Aqui a gente tem de tudo, a gente tem tempestade, granizo, raio, temos tornado, temos furacão, tem microexplosão e assim por diante. Por que isso? A gente está muito próximo do sul do continente, então a gente está toda hora está entrando aqui na região sul, sistemas frontais. O que aconteceu da última, né? Que lá em São Francisco de Paula desterrou 300 casas. Aqui em Itajaí deu 64 km de velocidade do vento no domingo, quando passou a frente fria, às 4 horas da tarde. E também deu uma chuva forte, porque ela choveu 15 minutos em uma hora. Foi rápido, né? Ela passou e foi embora. Né? O que acontece isso? A frente fria é um sistema que está vindo, então você tem uma zona quente de um lado e uma zona fria do outro. Quanto mais for o contraste térmico entre as duas massas de ar, são duas massas de ar, uma com frio, outra com calor. Uma é com calor e umidade e a outra frio mais seca. No choque das duas, vai me criar isso. E me cria uma nuvem que a gente chama de CB, cúmulos nimbus. É uma nuvem de exagero vertical. Ela começa mais ou menos aqui em 500 metros aqui da superfície, ela chega a 14, 15, às vezes até mais quilômetros de altitude. É aquele cone, né? Ela tem aquelas nuvens brancas, bem cheias, que lá em cima, a gente só consegue perceber se olhar de longe. Lá em cima, por causa do vento, ela vira e faz uma bigorna. Né? Como se fosse uma bigorna em cima do vento. Nessa nuvem está tudo associado. Tornado, granizo, microexplosão. Em 2015, para quem lembra, teve aqui em Itajaí, foi acho que logo depois do Natal, um pouquinho antes, um pouco depois, deu uma microexplosão aqui no bairro Itaipava, que chegou a derrubar 2 estações daquela de energia elétrica, que são feitas para sustentar até ventos de 220 km por hora. Microexplosão seria o quê? A microexplosão é como se fosse um tornado, quando ele passa, ele arranca, como se eu pegasse assim, tivesse uma toiceira de mato grande, eu passo a mão, né, a gente dá aquela famosa embaralhada e puxa, isso certo. O tornado faz assim. A microexplosão é como se tivesse um vento muito violento de cima e como se fosse fizesse um castelinho de areia na praia para o meu sobrinho, viesse uma linha e pisa em cima. A microexplosão é essa diferença. Então ele pega assim o telhado da casa, joga para baixo. A casa, em vez de ser arrancada, ela é abaulada para os lados. Olha só. Então, isso ocorre aqui e não é anormal. Isso é bem normal. Por que a gente vê tanto isso hoje? É porque hoje qualquer pessoa tem internet, tem celular, que filma foto, tira fotografia, já filma, já bota no Facebook, já bota no Instagram, já bota ali no Twitter. E antigamente não, né? Passava, às vezes, no interior, você só ia descobrir se falasse lá no interior com alguém, passou, destruiu a minha. Exatamente. Viu. E hoje a gente está numa era tão tecnológica que qualquer coisa é filmada, né? Bem. Professor, uma curiosidade. Há quem diga que os pássaros eles voam mais baixo quando está chegando chuva. Isso é verdade? Por que isso se explica? Eles percebem porque tem uma diferença de pressão. A gente também percebe. A gente vê assim, toda vez que vem uma frente, tirando uma frente fria que assim, venha muito fraquinha, a gente vê que toda vez que vem uma frente fria, ela faz um calorzinho a mais.
Então a gente já vê que dá uma esquentadinha, opa, está esquentando, é porque vem alguma encrenca por aí. Ao mesmo tempo, quando a frente fria vem, ela muda vento, ela muda a temperatura, ela muda a pressão atmosférica. E o animal, ele sente isso. Então, quando ele já sabe começar a mudar, e o pescador também faz isso. O nosso aqui, pescador daqui, ele está lá no mar, ele já começa a olhar para lá, já vê as nuvens, ele vê a diferença do mar, deu uma encrespadinha, opa, vamos voltar porque eu vou tomar na cabeça. Ele sabe ver isso. Nós já fizemos um programa no Univale uma vez fazendo isso, o conhecimento meteorológico do pescador e o conhecimento técnico. Claro. Ele está enxergando ali, claro que eu enxergo mais de longe por causa dos satélites, assim por diante, mas ele percebe isso. E tanto pássaro como outros animais silvestres, eles sabem disso. Eles já vão procurar abrigo, né? Porque eles percebem essa variação de pressão atmosférica, essa variação de temperatura, já mudou o vento nessa situação. Legal. Professor, vamos falar um pouquinho do laboratório de climatologia para atualizar quais são as principais atividades no momento, como é que o laboratório, ele basicamente ele faz o quê? Claro, nós fizemos uma previsão do tempo, né? Que é usado pela imprensa, usado também pela Defesa Civil do município de Itajaí, está ali disponível. E claro que a gente faz isso para quê? É para ensinar o aluno, né? Então o aluno está olhando ali, a gente ensina, ele fica, eu estou fazendo, ele vai se corrigindo. Ao mesmo tempo a gente tem um blog também que a gente vai dando sempre informações, como é que vai ser o outono, como é que vai ser a semana, né? Mais em forma de texto. Ao mesmo tempo o laboratório ele serve também para quê? Que daí como extensão a gente faz hoje a previsão marítima, né? Para a Rádio Estação Costeira, que é de responsabilidade da Univale, né, a Rádio Estação Costeira, e essa Rádio Estação Costeira ela faz o nosso público vai desde o Espírito Santo até Chuí, mais ou menos 800 barcos, né, 800 embarcações, tudo e recebe a nossa previsão. Além disso, a gente faz o quê? Atende a imprensa, atende o aluno, porque meteorologia, às vezes, o pessoal não pensa, mas o pessoal vai fazer um trabalho de medicina. Às vezes o pessoal assim, quanto é que chove? Porque temperatura para fazer, porque às vezes tem algumas doenças, algumas coisas, alguns tipos de endemias que estão ligadas à condição do tempo. Então, claro, a gente faz, temos dados, fornecemos dados, ou seja, para pesquisa, extensão e educação. Basicamente seria isso. O blog está disponível, então. Sim, qual é o endereço, professor? No site da Univale, no novo, fica lá na previsão do tempo, onde vai tendo a previsão, tem assim, previsão do tempo. Se tu clicar ele já abre. Ótimo. A gente vai pôr o link também no nosso blog. O que a gente não fez ainda, que eu já até criei, né? Por enquanto já tem um e-mail lá, mas o pessoal entra em contato, mas o que eu não fiz ainda é que eu já até criei um Twitter pro laboratório, mas não botei em dia ainda, porque daí eu tenho que ficar tweetando. Então, mais breve entra. Ô, professor, e quais são os cursos que trabalham nesse laboratório aqui da Univale? A gente atende fundamentalmente os cursos do CTTMAR, então os principais são oceanografia, engenharia ambiental sanitária, biologia, e a gente dá uma assistência, assim, vira e mexe, a gente está trabalhando com o pessoal em parceria com o pessoal da engenharia civil. Principalmente o professor Luiz Fernando Salles, que ele trabalha muito com a questão de enchentes, dos impactos e tal, então a gente sempre está dando sempre uma parceria. Eu preciso dar, então, uma orientada do meu aluno, e a gente faz isso. E, claro, e para o programa de pós-graduação do CTTMAR, né? Ah, sim. E a especialização de quem quer trabalhar nessa área, como seria? No Brasil é um pouco complicado, tá? Porque, assim, o Brasil, o que acontece? Você trabalha com climatologia, você até pode. Porque assim, quem trabalha com climatologia geralmente é o geógrafo, mas o engenheiro agrônomo também trabalha muito. Agora, existe no Brasil a profissão do meteorologista, que antes não tinha. Agora, por exemplo, há 2 anos atrás foi criado o curso de meteorologia na UFSC, aqui vamos dizer que mais próximo à nossa região, porque senão o mais próximo era em Pelotas. Então, assim, para trabalhar com meteorologia é o meteorologista. Mesmo que você faça especialização, doutorado, tu nessa área, você não pode trabalhar porque a profissão inicial é meteorologia, né? Senão você vai fazer o exercício legal da profissão. Com climatologia, que é diferente, a gente usa hoje, faz até a previsão do tempo, por quê? Porque a gente tem um apoio do próprio IMET, né? Através de um técnico deles, né? E claro, o nosso é para educação, não é profissional. Aqui a gente não faz previsão para ganhar dinheiro. É previsão para a educação, para ensinar como se faz, porque o oceanógrafo ele precisa usar isso para campo, o engenheiro ambiental precisa também saber de climatologia para uma obra, assim, vou trabalhar com efluentes líquidos, como é que funciona, e para a engenharia civil, como a gente faz, fornece dados, para ele ver, agora eu vou ver onde foi ter as enchentes, para fazer esse tipo de correlação. O que há de novo nesses campos, professora? Você que está aí na área de pesquisa, o que tem de mais interessante no mundo no que se refere à climatologia, meteorologia? A grande discussão hoje em dia, claro que sempre vai avançando os modelos meteorológicos e climatológicos, ou seja, que é um grande campo. Está sempre melhorando para fazer um prognóstico melhor. Certo. Essa é uma condição. Porque se você tiver um prognóstico melhor, você evita um monte de situações.
né? Tanto principalmente de vida, porque bens a gente recupera, vidas nem tanto. Esse é um lado, né, bem específico. Mas ainda está em voga, e a gente não pode dizer isso vamos dizer, não em meteorologia, mas principalmente em climatologia, não há a menor dúvida, é sempre a discussão das mudanças climáticas globais, né, para chegar a um consenso, que é difícil, né, porque quando você fala em mudanças climáticas globais, você está falando basicamente em mexer na economia, ou seja, você tem que trocar algumas peças de economia, e trocar algumas peças de economia mexe em dinheiro, em arrecadação, em empregos e assim, e às vezes ninguém quer botar a mão nessa chapa quente, porque às vezes queima, né? Então você pode ir lá, você toda vez que vai vendo esses encontros que teve em Paris, depois agora em Bangladesh, tá sempre, vamos discutir, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então, sempre cheio de boas intenções, mas nem sempre consegue chegar a algum denominador mais prático, né? As vontades porque envolve políticas muita coisa, exatamente. Não são muito comuns, né? O que sai da base até chegar no alto, né? Ou seja, no alto governo, tem uma disparidade muito grande, né? Entre chegar ao técnico até o outro governo, uma disparidade muito grande. Tá certo. A gente vai agradecer, então, a tua participação mais uma vez, professor Sergei Alex de Araújo, professor responsável aqui pelo Laboratório de Climatologia aqui da Univale. É isso, professor. Alguma dica? Então, ameno, outono, estamos tranquilinhos. E é o que eu falo, eu agradeço, né? O laboratório está à disposição para qualquer um, né? Ligar para a Univale, eles passam por lá, a gente atende, né? A população em geral, e sempre à disposição né? Para a sociedade itajaense aqui da região. Vamos deixar os links lá no nosso blog, no nosso Facebook também, né, Isabela? Com certeza. É isso aí, então, a gente se despede e até o próximo Viva Voz.